da bênção do Senhor sobre a sua vida. Queridos, você pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, o capítulo 10. Diz assim a palavra: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Amém. Você pode orar mais uma vez? Você pode falar com o Senhor para que Ele fale ao seu coração. Somente você sabe como está o seu coração neste momento. E Deus, que é onisciente, também sabe. Mas é necessário que você se comunique com Ele, crendo que Ele está ouvindo a sua voz, crendo que Ele tem poder para se manifestar, para operar na sua vida. Deus eterno e santo, mais uma vez nós levantamos os nossos pensamentos, as nossas vozes a Ti, porque cremos, ó Deus, que Tu és um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que conhece as nossas necessidades. Mas, Pai, nessa hora a Tua igreja está aqui e a igreja precisa ouvir a Sua voz. Abra os ouvidos, abra os corações, revela-te, Senhor, a cada alma que entrou por essas portas nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém? Bem, irmãos, Jesus, aqui nessa passagem, ele narra uma parábola. E parábola, os irmãos sabem que é uma história que tem como objetivo de apresentar um ensinamento. E Jesus, como nós sabemos, ele era mestre por excelência. Não há mestre tão capaz como o Senhor Jesus. Então ele comunicava assuntos complicados contando histórias, para que as pessoas pudessem entender os assuntos a respeito do reino de Deus. Ele trazia significado para as pessoas a respeito de algo espiritual. Mas nesta parábola aqui, no versículo 6, Jesus narra essa parábola e o texto vai dizer que eles não entenderam o que Jesus estava falando.
Por isso eu pedi aos irmãos, ore ao Senhor para que fale com você, para que a palavra dele chegue ao seu coração. Se você falar com ele, Senhor, fala comigo, com certeza ele vai falar. E neste texto Jesus faz uma declaração, e aquelas pessoas ouviram o relato dele, não entenderam, irmãos. Parece até as pessoas do nosso tempo, né? Quantas vezes a gente ouve uma mensagem, ouve uma pregação, mas parece que não traz sentido nenhum para nós. Às vezes você ouve alguém ministrando, parece que entra aqui e sai do outro lado. Aí você pergunta no final do culto, e então, como é que foi? Ah, não sei, já até esqueci. Irmão, se Jesus aqui ministrando, aquele povo não entendeu, né? E era Jesus, não era eu. Não era o pastor Carlos, mas era Jesus. Só que nessa parábola, interessante, que ele começa dizendo que, no versículo 1, que aquele que entra pela porta, no curral das ovelhas, aquele que entra pela porta, no curral das ovelhas, esse é o pastor. E está falando de uma porta onde as ovelhas passavam para o sacrifício. E quando fala de sacrifício, a gente lembra que Jesus, quando veio a este mundo, ele veio para trazer vida, trazer salvação para mim e para você. Quando ele veio a este mundo, ele veio com um propósito claro e definido, que ele precisava trazer a humanidade de volta à comunhão com Deus. E para que o homem pudesse ter comunhão com Deus, era necessário que ele sacrificasse a sua vida, para que eu e você pudesse ter acesso direto ao Pai por intermédio do sacrifício dele. Os irmãos conhecem a palavra. E como Jesus viu que eles não entenderam essa passagem, e essa parábola, ele mesmo toma a palavra novamente e começa a explicar essa parábola para os judeus. Então, no versículo 7 em diante, ele vai dizer assim: em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, ele está explicando, olha, essa porta por onde as ovelhas passam, para serem sacrificadas, para que o culto seja apresentado a Deus, eu sou essa porta. Então, as pessoas que passarem por mim vão receber a salvação. Mas salvação de quê, irmãos? Salvação de quê? Salvação quer dizer livramento. E nós temos falado aqui na igreja, dia após dia, que o homem, quando chegou a este mundo, por causa da desobediência de Adão, todos nós, quando nascemos como pecadores. E a gente tem falado que você não é pecador simplesmente porque faz coisas erradas, mas é pecador porque você herdou uma natureza pecaminosa do nosso antepassado Adão. E por causa do pecado, o homem estava separado de Deus. E por causa do pecado, o homem não tem comunhão com Deus. E por causa do pecado, o homem está numa situação de condenação perante Deus. E por causa da desobediência, a ira de Deus paira sobre toda a humanidade. Mas quando Jesus veio, ele veio para que esta condenação não estivesse sobre nós. Ele veio para que eu e você pudesse ser livre dessa condenação eterna que estava sobre todas as almas que não conhecem o Senhor Jesus. Não há outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser por intermédio de Jesus Cristo.
E aqui, irmãos, eu não estou falando de religião, estou falando de você conhecer um Deus verdadeiro, conhecer Jesus Cristo. Ele mesmo disse: a vida eterna é essa, que conheço a Deus como o único verdadeiro Deus e a Jesus quem Ele enviou. A vida eterna está em conhecer Jesus pessoalmente. Então ele está falando: olha, se você deseja encontrar vida, você precisa passar por esta porta que sou eu. Se você deseja chegar à presença de Deus, você precisa passar por mim. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não está dizendo ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque para chegar ao Pai tem que passar por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Jesus vai falar nessa parábola que todos aqueles que vieram antes dele, está falando assim, aqueles que não passaram pela porta, são salteadores, são ladrões. Então Jesus está falando: olha, no passado vieram homens dizendo ser instrumento de Deus, dizendo ser profetas de Deus, mas eles eram impostores. Fizeram com que o povo se distanciasse de Deus. Aqueles que vieram de mim eram falsos profetas, eram impostores, eram ladrões, eram salteadores, mas eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, diz Jesus, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Essa figura de pastor e ovelha é muito interessante, porque os irmãos sabem que a ovelha é um bicho muito fraco, muito frágil, muito débil, de modo que é difícil uma ovelha viver sem a presença de um pastor. Para beber água, a ovelha depende de um pastor. Para comer o seu pasto verdejante, ela precisa que o pastor encaminhe ela até aquele lugar. Se ela percebe que um ambiente hostil, que tem inimigo à espreita, inimigo próximo a elas, elas não conseguem descansar, elas não conseguem dormir, e é capaz delas morrerem em pé, com medo. Mas quando o pastor está presente, elas se sentem seguras. Jesus é a porta das ovelhas. Aquelas ovelhas que são ovelhas do Senhor, ouvirão a sua voz e seguirão. Mas Jesus, irmãos, ele não simplesmente falou que ele era a porta das ovelhas, o local por onde as ovelhas passavam, mas ele também está dizendo que ele é o bom pastor. E ele, por ser um bom pastor, ele conhece a necessidade das suas ovelhas. Você entrou aqui hoje com seus problemas, com suas dificuldades, com suas lutas, com suas dores, mas eu quero falar para você que o bom pastor, o pastor das ovelhas, encontra-se neste lugar. E este pastor, queridos, ele ama a sua vida, ele ama você. De repente, as pessoas que cercam você não têm expressado amor para contigo, mas eu quero dizer para você que o bom pastor ama a sua vida, e ele vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Foi isso que ele fez por mim e por você. Quando ele morreu naquela cruz, ele estava demonstrando o seu amor para mim e para você. Quando ele morreu naquela cruz, ele sabia que era impossível eu e você conseguir a salvação por méritos próprios. Então, ele, sabendo disso, ele decidiu vir e sofrer e morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos dar vida e vida com abundância. Esse bom pastor, ele sabe que existe um inimigo cruel, um inimigo espiritual, um inimigo que quer te conduzir cada dia mais para que você se afaste de Deus, para que você erre o caminho, para que você não ouça a voz daquele que te ama, para que você não ouça a voz daquele que tem o melhor para você, para que você não ouça a voz daquele que tem a salvação para a sua alma, para que você não ouça a voz daquele que tem a paz para o seu coração.
O ladrão veio para matar, roubar e destruir, diz a palavra. Mas o bom pastor disse, e diz para mim e para você hoje, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Só, queridos, que essa vida que Ele promete para mim e você não é uma vida comum, não é uma vida psicológica, emocional, não é uma vida biológica, de você estar respirando. Ele promete para você uma vida que vem dEle mesmo, uma vida que vem de Deus. E essa vida é tão tremenda que Ele vai fazer com que eu e você se torne uma nova pessoa, porque esta vida que Ele oferece para mim e para você vem de Deus. Porque Ele sabe que a vida que nós temos, ou a vida que nós chegamos a este mundo, é uma vida que está separada de Deus, por causa do pecado. A palavra vai dizer que o pecado faz separação entre o homem e Deus. A natureza corrompida, o pecado, faz separação entre nós e Deus. Mas quando Jesus veio e morreu naquela cruz, Ele morreu por causa dos nossos pecados, para que seus pecados sejam cancelados e perdoados. Mas Ele vai além, não simplesmente desejando perdoar os seus pecados, mas mais do que isso, Ele veio para te dar uma nova vida, uma nova natureza. Ele veio cancelar a natureza do pecado, mas Ele veio trazer uma nova vida, a vida de Deus em você, colocar a natureza de Deus em você. Os irmãos entendem o que eu estou falando? E essa natureza, meus queridos e queridas, que vai fazer com que eu e você tenham uma vida que agrade a Deus realmente. Porque quando eu e você temos um encontro com o Senhor, quando eu e você crê que Jesus é o Filho de Deus, quando eu e você crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, quando eu e você crê de todo o coração que Jesus é o seu Senhor, diz a palavra que você recebe um novo nascimento, uma nova vida. E essa nova vida que Ele promete a cada homem, cada mulher que se achegue a Ele, é uma natureza sem pecado, é uma natureza justa diante de Deus. E você, meu irmão e minha irmã, toma posse disto pela fé. E nesta noite, o bom pastor que se encontra neste lugar, ele vai dizer para mim e para você assim: aqueles que são ovelhas do Senhor, que são ovelhas dele, que são ovelhas do bom pastor, essas ovelhas ouvirão a sua voz e o seguirão. Quantas pessoas têm congregado em igrejas como a nossa, em nenhum momento de suas vidas elas decidiram seguir o bom pastor. Elas até conhecem histórias do bom pastor, mas ela ainda não teve um encontro real com ele. Algumas até creem, mas ainda não declararam para ele assim: ó Senhor, seja a partir de hoje o meu Senhor, quero recebê-lo como meu bom pastor. E quando a gente fala da nossa vida espiritual, o que nós falamos, o que nós declaramos é importante. Porque existe um mundo espiritual que nós não vemos, e ali existem seres espirituais, tanto da maldade quanto seres espirituais do bem, que servem ao Senhor, e aqueles que não servem. E quando você declara que Jesus é o seu Senhor, você está rompendo com estruturas espirituais. Porque espiritualmente falando, existem dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas. E o ser humano, ele está em um ou está em outro, não tem como estar no meio do muro, está em cima do muro. Então o bom pastor convida todos. Ele convida a todos. Independente de sexo, independente de cor, independente da religião que está seguindo, ele chama
primeiramente o homem. O convite é extensivo a toda a humanidade. E aquelas que são realmente ovelhas do seu aprisco vão ouvir a sua voz e vão segui-lo. Mas aquelas que não ouvem, não são ovelhas dele. Essas pessoas que não ouvem a voz do bom pastor, infelizmente, se elas partirem deste mundo sem conhecer o bom pastor, infelizmente as suas almas estarão no lugar de tormento eterno. Mas este não é o desejo de Deus para a sua vida, porque Jesus morreu por todos, para que muitos sejam salvos. Morreu por todos, mas diz que muitos serão salvos. Por quê? Porque Deus dá o direito de você escolher segui-lo ou não. Vocês entendem isso? O bom pastor convida todos, toda a humanidade. Ele ama a sua vida. Ele ama você. O importante, meus irmãos, não é conhecer que existe um bom pastor, saber que existe um bom pastor. O importante é quando esse bom pastor se torna o seu pastor. Tem um salmo muito conhecido, o Salmo 23, é o Salmo do Pastor. Quem conhece esse salmo? Ou melhor, quem não conhece? Acho que quase todos conhecem. Quem não conhece o Salmo 23? Que diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar me faz, não é? Tem gente que sabe de cor. Só que no primeiro versículo do Salmo do Pastor, que foi escrito por um pastor, que Davi era pastor de ovelhas. Então, quando ele escreve esse salmo, ele sabe o significado, porque ele foi pastor de ovelhas. Então, ele tinha experiência com ovelhas. Só que neste salmo, ele fala assim, Deus, tu és o meu pastor. E ele se vê como uma ovelha sendo cuidada pelo Deus Todo-Poderoso. E a vida dele mostra o quanto Deus expressou o seu cuidado para com ele. Que nesta noite, queridos, você que ainda não declarou isso, que você possa declarar como Davi, o rei Davi, Senhor, tu és o meu pastor. Eu quero recebê-lo como o meu pastor pessoal. Davi poderia ter dito assim, tu és o pastor de Abraão, Isaac, Jacó. Não, ele não falou isso. Ele falou, Deus, tu és o meu pastor. E esse pastor que te ama, espera que você está me ouvindo. Se você ainda não decidiu, se você ainda não escolheu, se você ainda não decidiu recebê-lo como seu pastor, a oportunidade é sua. De repente você é uma ovelha que está andando meio afastada, cheia de carrapicho, cheio de problemas, cheio de dificuldade, com carrapato, com unha encravada. Eu quero dizer para você que este bom pastor, ele tem remédio para as ovelhas, porque ele cuida das suas ovelhas e ele ama as suas ovelhas. Ele tem cura para ovelhas nesta noite também. E Jesus, irmãos, por causa dessa parábola, diz que os judeus pegaram em pedra para jogar em Jesus mais uma vez. Porque um pouquinho antes dessa história, Jesus estava dizendo que ele era a luz do mundo, tal. E chegou um momento que questionaram a respeito de quem ele era. E Jesus, irmãos, ele não era apenas um simples homem, mas ele era o próprio Deus encarnado. E houve um momento em que, quando perguntaram a respeito dele em relação a Abraão, que ele fala assim, quando Abraão,
existia, eu já era. E eles falam assim, puxa, você tem 50 anos, como você conheceu Abraão, que já viveu não sei quantos anos atrás? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão, eu sou, é uma expressão que o próprio Deus usou lá em Êxodo 3,14, quando Deus se manifestou pela primeira vez a Moisés. Quando Deus aparece para Moisés e fala para Moisés ir até o Egito, falar com o faraó, e ele fala assim, mas Senhor, o que eu vou dizer, quem tu és? O que eu vou dizer para eles? Porque todos os deuses do Egito têm nome, o Senhor quem é? O que eu digo para faraó? E Deus respondeu para ele assim, diga a faraó que eu sou o que sou, diga a ele que o eu sou te enviou. E quando Jesus falou que ele era, que eu sou, ele falou essa expressão, os judeus pegaram em pedra, porque para eles era uma blasfêmia. Mas eu quero dizer para você nesta noite que esse bom pastor é o Deus Todo-Poderoso, que te ama, que cuida de você, que quer guardar a sua vida, que quer te ajudar, que quer te livrar, quer te dar vida abundante. Então o bom pastor que está aqui nesta noite, ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou tudo o que você precisa. Ele tem poder para resolver os seus problemas nesta noite, ele tem poder para mudar a sua história, porque ele é o grande eu sou. E olha, irmãos, na língua hebraica, o verbo ser não é conjugado por causa do nome de Deus, vocês sabiam disso? Os judeus não falam assim, eu sou Carlos, ele não fala assim, eu sou Carlos. Ele fala, eu, Carlos, porque eles entendem que conjugar o verbo ser, eu sou, está usando o nome de Deus em vão. Então, eu quero dizer para você que nesta noite o grande eu sou está aqui, e Ele quer continuar conduzindo a sua vida, Ele quer continuar cuidando de você. Mas como os judeus não conjugavam esse verbo ser para não falar o nome de Deus em vão, eu quero dizer para vocês também que está recebendo esta palavra, não use o nome do Senhor em vão. E às vezes nós como crentes, sem querer, usamos o nome dele em vão, dizendo assim, eu estou quebrado, eu estou doente, eu sou, nunca foi quebrado, nunca foi doente, porque eu sou, é o Deus vivo que opera maravilhas no nosso meio, Ele está aqui. O grande eu sou, o bom pastor, ama a sua vida. Ele ama você. Mas eu fiz tantas coisas. Ele morreu por causa disso. Eu já fiz isso. Ele ama você do mesmo modo, porque ele veio. Quando ele morreu naquela cruz, ele se fez maldição por mim e por você. Ele morreu naquela cruz, no nosso lugar, como nosso substituto, para que eu e você pudesse se achegar diante de Deus sem medo, porque Ele pagou um alto preço para que eu e você pudesse chegar na presença dEle. Ele te ama, Ele cuida de você. E nesta noite, a porta está aberta que é Ele para você. Nessa noite, Ele está aqui, de braços abertos, para te receber. E nesta noite Ele está aqui, para te ajudar a resolver os seus problemas, os seus conflitos, as suas dificuldades. Nessa noite Ele está aqui para perdoar pecados. Nesta noite aqui Ele está para restaurar relacionamentos. Nesta noite o Senhor está aqui para cuidar de você. O bom pastor está aqui para cuidar da sua vida. Que o Espírito Santo continue falando a cada coração nesta noite. Deus abençoe.